Isso aí, você pediu e a gente está aqui hoje falando sobre alimentos funcionais, né? Novamente para tirar dúvidas e trazer maiores questões. Os alimentos funcionais, eles podem ser usados, fazem bem para qualquer tipo de pessoa, podem ser usados em qualquer idade, como é que é isso? Bem, eu acho o seguinte, os alimentos funcionais, eles tiveram esse novo título, né? Porque eles deixam, muitas vezes, eles têm que ter uma adição, né, de um benefício na saúde da pessoa, né? Antigamente os alimentos integrais eram basicamente integrais, então a maioria eram funcionais, né? Aí com o refinamento, com a industrialização, muitos deixaram de ser funcionais, aí criaram esse título justamente para resgatar toda essa integridade dos alimentos. Mas eles são assim, né? Eles são super saudáveis, todo mundo é reconhecido nisso. Mas a gente tem que estar atento à individualidade de cada pessoa. Aham. Porque às vezes o alimento funcional, ele pode trazer problemas à saúde do indivíduo. Aham. Então é necessário que haja uma seleção. As pessoas não podem consumir exatamente os 100% dos alimentos funcionais. Porque às vezes ela pode ter uma intolerância ou mesmo uma alergia alimentar, né? A prática que eu vejo no nosso consultório é que praticamente quase todos os alimentos funcionais podem dar problemas. Depende da avaliação, né? Hoje já existem testes que você faz, né, de avaliação, de determinar um grande número de alimentos que você avalia no sangue para ver se vai ter reações alérgicas ou reações de alterações de intolerância. Aham. De uma maneira geral, às vezes a caracterização desse problema com determinados alimentos funcionais ocorre às vezes com mal-estar. Você come, às vezes, gozado, eu comi hoje, mas alguma coisa, não estou me sentindo muito bem, meu estômago cresceu, que gozado. Foi feito na minha casa, pela minha cozinheira, Aham. e não tem problema, o alimento tudo limpinho. Mas às vezes aquela pessoa, aí conversa com a pessoa do lado que comeu, não estou sentindo nada. É verdade, é Eu não verdade. estou sentindo nada, eu comi a mesma comida que você. Então qual o problema? Às vezes algum alimento, né, que aquela pessoa não se dá bem e que a outra se dá bem. Aham. E essa alternância pode acontecer com vários alimentos, né? Nós estávamos conversando aqui anteriormente nos bastidores e eu, por exemplo, já reconheço vários tipos de alimentos, né? Quer dizer, a dificuldade que dá problema para mim. A grande dificuldade é a pessoa identificar esses alimentos. Aham. Seja, Às vezes a gente fala isso, gente, eu não posso comer tal coisa, né? Não cai bem. Mas eu gosto, não tem problema, essa coisa toda, né? Mas agora, quando é que a gente pode, quando é que um alimento é classificado de funcional? Como é que a gente diz, esse é funcional, esse não é funcional? Bom, funcional foi definido pelo governo. Se a gente fizer um resumo, funcional seria que cumpre um determinado papel específico, a ingestão daquele alimento, daquele nutriente, daquele complexo, vai cumprir uma função específica no organismo. Aham. Vamos supor que você tenha um determinado alimento, que você vai ingerir aquele alimento e o seu nível de ansiedade vai baixar profundamente. Uma das poluições maiores que eu encontro no meu dia a dia, é absurdo, é o conviver, é o viver em sociedade e viver em família. Cada vez isso está mais complicado. Eu acho que os alimentos têm as suas intolerâncias, os alimentos têm as suas alergias. Você pode até medir isso através de testes. Agora, nunca vai ter a alergia especificamente, nem a intolerância especificamente, sim a emoção. Então, é óbvio, né, que os testes, eles mostram determinados alimentos são compatíveis com a Celeste e são incompatíveis com o Álvaro e vice-versa. Aham. Porém, nós não somos um sistema, nós somos um conjunto. E hoje, o que eu vejo a maior carência, a maior dificuldade, é a dificuldade de relacionamento, de troca de afeto, de troca de informação. E quando você vai comer, normalmente você tem um alimento, mas você tem aquela interação afetiva,
né? Do Dia dos Pais, no Dia das Mães, no Dia dos Namorados, no Natal, no Ano Novo. Então, a gente tem que ter muita cautela para também não culpabilizar os alimentos pelas intolerâncias que a gente tem e que, como a Linda falou no início, muitas vezes são emoções que não estão fluindo, são emoções que não estão tendo o término nela em ações específicas. Mas, desculpe, o alimento funcional é o que vai exercer uma função específica no organismo. Vai resolver uma prisão de ventre, vai combater radicais livres, vai diminuir a fragilidade do sistema imunitário, vai melhorar a reparação das membranas do organismo. Isso que é um alimento funcional. Tá certo. Mas sabe, doutor Álvaro, essa questão das emoções que o senhor levantou aí, que vocês todos já levantaram o tempo todo, né? Porque a Linda já falou, o doutor José Alexandre também já falou, o senhor está falando. Eu acho perfeito. Sabe de uma coisa? Eu, por exemplo, hoje o pessoal até brinca comigo, porque muitas vezes eu não paro para almoçar. O almoço... Não precisa falar nada sobre isso, eu já sei tudo dessa história, é só um exemplo que eu quero dar aqui, tá bom? Mas o almoço, de sentar para comer aquele prato de almoço, tarará, na hora do almoço, eu eliminei do meu dia por um motivo, porque comer para mim é um ritual, sabe? É um momento assim que é um momento de prazer. Eu gosto de sentar, de comer devagar, sabe assim? Isso para mim é parte integrante da refeição. E se eu não posso fazer isso no meu dia a dia, eu prefiro não almoçar como todo mundo tradicionalmente faz. Então eu faço um lanche, alguma coisa assim, que me dê prazer dentro desse formato, porque se eu comer correndo, por exemplo, eu passo mal. Tranquilo que eu passo mal. Então, eu acho que comer deve ser sempre um momento de comunhão, por exemplo. Uma das coisas mais importantes em termos de saúde são os rituais. E a perda dos rituais, e principalmente a gente separar bem. Alimento funcional, ótimo, parabéns, uma maravilha. Mas as pessoas também têm que ser funcionais. Parar com aquela história de eu vou chamar a atenção de todo mundo fazendo uma guerra, uma confusão. Hora do almoço é hora sagrada. A mesa é sempre um momento sagrado, né? Não é hora da gente discutir, não é hora de nada disso. Então, além de cuidado com o alimento, o produto em si, a gente tem essa questão do ambiente como um componente funcional extraordinário, atestado por todos os doutores aqui hoje. Colocados. Linda, fala uma coisa para mim. Como é que é essa história do alimento funcional, então? Como ingerir esses alimentos de forma que a gente possa tirar proveito deles. Se o alimento funcional é algo que a gente vai usar para poder resolver, ajudar num determinado... Como usá-los para usufruir dos benefícios que eles podem oferecer para a gente? Olha, primeiro eu vou só esclarecer, né, que eu sou vegetariana há 35 anos. Eu comecei assim, bem novinha, a perceber que não deveria comer carne, né? Eu passei por um processo com relação aos animais, eu não quis comer carne e desde cedo, eu venho desde os 12 anos fazendo um processo de me tornar vegetariana. Instintivamente, por consciência do reino animal, que eu não deveria matar para comer os animais e tudo. Eu morria de pena dos animais, a minha relação era como matar uma vaca, um boi para comer, aquilo não cabia dentro da minha imaginação. E esse processo que eu passei, eu fui obrigada a estudar a alimentação, né, para poder, quando eu me casei, para poder fazer comida para minha família. E eu sabia que eu não gostaria de criar minha filha comendo carne, só que eu não sabia fritar um ovo. Então, eu precisei começar não só a colocar a mão na massa, aprender a fazer os alimentos, a manipular os alimentos, como o que fazer. Porque eu fui educada comendo e ingerindo a alimentação tradicional, que são as carnes, o arroz, o feijão, a farofa, bacalhau, cozido, dobradinha, fígado, comidas que eu digo... Muita coisa boa. Comidas que hoje, né, com todo o histórico que eu venho ao longo desses anos todos estudando, e não só estudando, mas experimentando em mim mesma. Isso que foi muito interessante, porque eu passei pelos processos, eu passei pelas transições de um alimento para o outro, como o meu organismo reagia. Eu sempre fui uma pessoa que sempre fiquei muito enjoada
com a comida e eu não sabia por quê. Isso eu só fui descobrir há muito pouco tempo. Eu diria que há 1 ano que eu descobri por que eu ficava tão enjoada com os alimentos. Bom, então esse processo fez com que eu fosse depurando a alimentação e apreciando cada vez mais a ingestão dos vegetais, né? Só que num primeiro momento, quando nós nos tornamos, geralmente a maior parte das pessoas, vegetarianos, nós comemos muitos grãos cozidos, né? Porque grão, a gente não tem a cultura de germinar o grão, de potencializar a vida dentro daquele grão. A gente tem, né, como cultura, o cozimento deles. Só que isso faz com que o alimento ele perca as enzimas, porque o processo de cozimento de qualquer alimento faz com que a gente acabe com as enzimas, que é a energia vital e a vida do alimento, que é justamente o que restaura e regenera o nosso organismo. Então, esse aprendizado prático, né, e teórico, porque tiveram alguns precursores nessa alimentação, Miko Kushi, Sônia Riche, que foram os desbravadores dessa alimentação vegetariana, fazendo a substituição, colocando carne de soja, que hoje, já com um conhecimento mais avançado, já se sabe que a soja, a carne de soja, é extremamente maléfica para o organismo, cria muitos gases, ela causa indigestão, ou seja, ela não é boa, muito menos a carne de soja. Mas, num primeiro momento, ela foi muito ingerida pelos vegetarianos. Então, houve, como todo conhecimento, né, não existe a ciência, não existe a indústria automobilística, não existe, enfim, todas as áreas de conhecimento do homem, ela vem passando por um processo de aprimoramento no estudo. Só que a gente não tem um olhar desses para o alimento, para a comida. Então, na verdade, existem estudos sendo feitos no processo da alimentação também, que vem sendo aprimorado com o passar dos anos, que está culminando hoje com esse retorno aos nossos avós, só que não é exatamente aos nossos avós, e sim um retorno ao conhecimento de que o alimento ele deveria retornar às origens do homem, quando ele comia de forma mais pura e simples. O que ocorreu com o homem foi que ele se distanciou tanto de si mesmo que ele passou a criar alimentos que nem os animais comem. Outro dia eu estava andando na praia e vi uma ave, ela viu um peixe morto, ela passou pelo peixe morto, ela olhou e passou direto. Quer dizer, a ave não come peixe morto e a gente come. Nós comemos mini cadáveres em putrefação e botamos essa putrefação dentro da gente. Então, o que acontece? Como eu coloquei anteriormente, com esse excesso de contaminação e acidez que existe no ambiente, nos alimentos, nas relações, em tudo que nós estamos vivendo, os nutricionistas perceberam e os médicos perceberam que existe uma necessidade eminente e urgente de bombardear o organismo também com alimentos que tenham funções específicas para combater os radicais livres, que são esses radicais livres, que é né, até um nome assim, as pessoas mas o que é? Eles são umas células em deformação. Eles fazem com que a gente crie doenças degenerativas, né? Como a maior delas, hoje em dia, que deixa todos em pânico, é o câncer. Né? Então, esses alimentos foram descobertos, né? Teve que se descobrir alimentos que exercessem de forma mais eficaz o combate a esses radicais livres dentro do nosso organismo, que ajudasse ao organismo a não manifestar essas doenças degenerativas. E os alimentos funcionais, eles vêm propiciar essa limpeza, essa desintoxicação, exatamente, esse processo eles todo, vêm né? fazer tudo isso, essa varredura no organismo. Perfeito. A gente precisa, quando se propõe ao uso dos alimentos funcionais, é necessário que se entre numa dieta radical, mantendo essa dieta só com alimentos funcionais? Como é que é esse negócio? Não, depois de tudo que ela explicou, fica bem mais fácil, né? Aquilo que eu falei, que o que é bom para um nem sempre vai ser
bom para o outro. Uhum. Agora, o que a Linda falou, que é o futuro do presente, agora, nesse momento, é a utilização, principalmente de verduras e legumes, como uma forma de você combater o excesso de acidificação da vida. Uhum. Então, em breve vai bombar a utilização de verduras e legumes para você fazer isso de uma maneira o mais natural possível. Pois é, mas aí eu tenho que tirar todos os outros alimentos e ficar usando só os chamados funcionais, quer dizer, isso ou você caminha nessa direção ou pode misturar. E eles então, aí vão depende do modelo que você vai aplicar em função do tratamento que você quer. Perfeito. O meu modelo não é esse, o meu modelo é usar tudo que for possível da maneira mais adequada de acordo com o contexto. Uhum. Agora, o que ela falou é perfeito. Uhum. Verduras e legumes praticamente a solução para o caos que a gente está vivendo agora. Agora, não é fácil mudar, não, né? Não é uma pessoa que está acostumada numa alimentação normal, etc. Normal que eu digo, né? Com tudo. Com todo tipo de comida, que, como você citou, mudar o ritmo requer força de vontade, requer um direcionamento muito, muito específico, né? Eu vou para o intervalo, porque já tenho que dar a nossa paradinha de novo, e quero voltar um pouquinho com essa questão, como que vocês podem ajudar as pessoas nesse processo de mudança, se tem algum tipo de alimento que de repente ajuda a quebrar essa cadeia, né? Porque vamos falar sério, a dobradinha é gostosa, a fritura é gostosa. Eu tenho uma prima que ela diz isso, olha, por que que as coisas fritas são tão gostosas, né? Tem uma explicação. E eu acho que é legal a gente falar essa explicação. Deixa eu ir para o intervalo, volto já já, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.